Fizemos uma excelente prova ontem. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão voltada para História e Artes, que é a nossa prova de hoje, né? Então vamos lá, que a nossa prova na realidade é amanhã. Então vamos lá. Sobre História, o que eu preciso que vocês saibam? O que são cidades históricas? A gente lembra que para ser classificado como uma cidade histórica, a gente tem características específicas. Lembra que existiam sobrados? Lembra-se que as casas não tinham passeios e eram uma coladas com as outras. Lembra que as cores eram cores bem vivas e bem alegres? Lembra que o nosso centro histórico faz parte de uma cidade histórica. Lembra também que existe outra cidade, como a de Ouro Preto, que é classificado como também uma cidade histórica. Além de cidades históricas, a gente tem os seguintes elementos. Os elementos culturais da nossa história, que seriam elementos materiais e imateriais. Quando a gente fala de materiais, é aquilo que o homem construiu. Exemplo bem simples desse patrimônio histórico, o nosso elevador Lacerda. Esse é um exemplo de patrimônio material. E o imaterial, minha pró, são as nossas raízes, a nossa cultura. Exemplo, nosso capoeirista. Ninguém construiu o capoeirista, ele aprendeu a ser daquele jeito que veio desde as tribos africanas. Outro exemplo, a baiana de acarajé, que é um símbolo religioso, mas também faz parte de nossa cultura. Lembre-se disso, o frevo lá no Pernambuco. Então essas representações culturais é classificado como culturais imateriais. Ninguém compra, ninguém vende. Outra coisa importante que a gente precisa relembrar. Quem foram os povos que ajudaram na construção de nossa cultura? Quem foi que deixou alguma herança para a gente ter a nossa identidade? O primeiro deles foram quem? Os índios, que através dos seus instrumentos, das suas pinturas e da sua culinária, deixou algumas das suas lembranças para a construção da nossa cultura. Um outro exemplo deles são os portugueses, que vieram colonizar o nosso país. Então eles deixaram a cultura religiosa, que é o catolicismo, e fez os índios aprenderem a se vestir. Qual o próximo, então? A gente já falou do índio, a gente já falou dos portugueses, os africanos. Lembra que eu falei da capoeira nesse instante? Então, quando eu falo de povos de nossa cultura, são aqueles que juntaram tudo que a gente aprendeu e nós somos o que somos hoje. Então, temos a herança dos índios, temos a herança dos portugueses, né? Os índios pela forma de se alimentar e de cuidar dos nossos animais, das nossas plantas. Dos portugueses, a forma de nos vestirmos é diferente, mas a gente aprendeu a se vestir com os portugueses, certo? A forma que a gente fala, qual é a nossa língua? Língua portuguesa, graças à colonização. A Igreja Católica é uma das representações também de Portugal. E aí a gente traz os africanos, né, com as nossas danças, com algumas crenças religiosas e com as culinárias voltadas para o azeite. Então esses ajudaram a nossa construção cultural. Na unidade que a gente vai entrar, a gente vai falar mais especificamente dos índios e também dos negros da nossa cultura. Agora a gente vai parar um pouquinho e pensar em história e pensar em artes. Lembrando que história e artes tem tudo a ver. Por quê, Pro? Instrumentos musicais. Lembra que eu falei que os negros e que os índios ensinaram a gente algumas coisas? Alguns dos nossos instrumentos musicais estão nessa cultura indígena e também está na cultura africana. A percussão é uma cultura africana, não é isso? Aí a gente tem o chocalho, que é uma cultura indígena. A flauta que hoje é utilizada era feita de bambu pelos índios. Então, assim, todos esses instrumentos musicais têm um pouquinho de herança cultural. E a nossa aula de artes, tipos de som. A gente tem o som mais groove e o mais agudo, aquele que dói na nossa audição. Está muito fino. A gente tem também o vestuário e o teatro. Toda peça teatral, a roupa vai me dizer de que época é e vai dizer também de que se trata aquela encenação. Então, os nossos tópicos de arte são instrumentos musicais, tipos de som, vestuário e teatro. Boa prova para vocês e até amanhã.